E aí, galera que tá entrando, tá dando pra me ouvir bem? Como é que tá? O áudio tá bom? Me respondam. Estão conseguindo me ouvir? Ah, então tá bom. Vamos lá, galera entrando. Hoje a gente vai falar sobre a residência em oncologia, o programa de residência que eu faço parte, inclusive, aqui do AC Camargo. Convidei a minha R2, a Yasmine, para poder falar um pouco para vocês, porque ela está há mais tempo no programa do que eu, ela vai saber falar um pouco melhor sobre as experiências. E é isso, a gente vai conversando. Bom, a gente faz um comparativo também de quando ela entrou e de quando eu estou aqui, e agora que eu estou aqui. É, é isso, eu não vou explicar, igual no primeiro vídeo eu expliquei um pouco sobre o que é a residência, né? Falei um pouquinho como é que funciona. Daí quem tiver dúvida ainda sobre o que é a residência no geral, pode dar uma olhadinha no outro vídeo. Tá lá no meu IGTV. Lá no início do vídeo explico sobre o que é a residência, quantas horas que a gente trabalha, quanto que a gente ganha e tudo mais. Aí vocês podem dar uma olhadinha lá que lá tá bem explicadinho lá no início, tá? Vou já colocando a Yasmine aqui pra gente já sobre. Vamos lá, vamos esperar ela aceitar. Olá, Oi, maravilhosa! certo, gente? Tá pegando som, essas coisas? Sou blogueira. Tudo bom, meninas? Tá bom, amiga, tá bom o áudio. E aí, mana, você tá bem? Tô bem, amigo. Graças a Deus hoje era dia de folga, então eu fiz a Ai, que tudo. Amiga, você tem fone? Você consegue fone? consigo, peraí. Que o seu áudio ficou cortando um pouco, acho que com o fone dá uma melhorada. Ah, Tá. Esperar só ela se ajeitar, tá, gente? Enquanto isso, vou dar uma recapitulada então sobre o que é a residência, tá? É uma pós-graduação na modalidade Lato Sensu. A gente faz 5.760 horas, sendo 60 horas semanais. A gente tem plantão de 12 horas de segunda a sexta, de 7 a 7, de segunda a sexta, e isso inclui feriados também. Se o feriado cai no meio da semana, não importa, a gente tem plantão, são 60 horas semanais, tá? A gente recebe um bolso de R$ 3.330,43. Agora o governo está com um auxílio para os residentes, né? Eles aumentaram a nossa bolsa por conta dessa pandemia, né? E a gente está sendo colocado em linha de frente também. E alguns programas têm alguns auxílios que ajudam, né? A gente vai comentar sobre isso, né? A Lari comentou que ela recebe vale refeição, ela recebe um adicional de refeição no programa dela, lá na PUC Campinas. A gente vai falar sobre aqui no AC também, como é que funciona, tá bom? E, e é isso. O objetivo é educação em serviço, né? É aprender com a prática profissional, né? A residência, o objetivo é aprender fazendo, né? Será que a Yasmine já conseguiu o fone, mana? Ah, pronto, conseguiu. Vamos estar adicionando ela aqui agora. Deu certo? Olá, Ah, bem melhor. vê se agora foi. Bem melhor. Perfeito. Ah, então tá bom, então Bom, amiga, tudo então certo. vamos lá, vamos começar. Minha mana, primeiro se apresente para os meus seguidores. Bom, gente, boa noite, seguidores. Eu sou a Yasmine, sou R2 de Oncologia, né, de Enfermagem Oncológica no AC Camargo.
Entrei em 2018, entrei em 2019 e termino em 2021. É isso, né? Perfeito. Onde você se formou? Fala mais disso. Eu me formei na FAMERP, né? Uma faculdade estadual de São José do Rio Preto. Eu sou daqui de São Paulo, mas aí eu fui fazer a faculdade. Oi, Carlos! Eu fui fazer a faculdade no interior e fiquei lá, são 4 anos integrais. Então eu tinha aula de manhã, estágio à tarde, né? Uhum. E lá é o segundo maior hospital escola do Brasil, só perde para o Hospital das Clínicas. E é maravilhosa a faculdade, né? Grandes campos de estágio, incrível. Inclusive tem residência lá também, gente. Perfeita, arrasou. Amiga, fala pro pessoal agora quando que foi que surgiu o seu interesse pela oncologia? Como que foi esse processo de descoberta? Então, eu tenho um interesse na oncologia desde quando eu entrei na faculdade, né? Sempre foi uma área que me chamou muita atenção. A oncologia, mais específico ainda, a oncologia pediátrica. Gosto muito da pediatria. E então, desde o meu primeiro ano, tudo que tinha na faculdade de oncologia, eu optei por fazer. Então, eu ia atrás, vai ter uma palestra sobre cuidados paliativos. Eu ia e fazia. Vai ter uma palestra sobre condução de má notícias. Eu ia e fazia. Tinha ligas, né, de oncologia. E eu fui indo atrás, porque se você for ver, na faculdade a gente não tem nenhuma matéria assim, oncologia. Né? Então, amores! Pequeno acidente. Então, tipo, a gente não consegue saber direito sobre a oncologia em si. A gente tem que ir muito atrás, porque nenhuma matéria vai falar sobre isso direito, né? Verdade. Então, foi mais ou menos por aí. Foi desde o início da faculdade mesmo que sempre surgiu o interesse. Aí, no meu último ano, a gente pode escolher onde vai fazer o supervisionado, né? O supervisionado hospitalar. E aí eu consegui fazer na área de oncologia, que aí foi onde eu tive mais contato mesmo, né? Mas aí foi mais na parte gerencial, mas é super diferente, né? Você fazer uma escala para paciente oncológico, tem outras demandas. Rotina, então, né, de funcionamento. É bem diferente. Certo, amiga. E uma coisa que a gente vai comentar agora, que que surgiu muitas perguntas sobre o processo seletivo. E aí é importante, vamos destacar, né? A gente entrou em anos diferentes e o processo foi completamente diferente, né, amiga? Então eu queria que você começasse falando como que foi sua experiência com o processo seletivo, como que funcionou. O meu processo seletivo teve algumas... Gente, tô com um probleminha aqui, calma. Pronto, acho que agora vai. Vamos lá. Pronto, acho que agora vai. Então, eu tive algumas intercorrências no meu processo seletivo, mas vamos lá desde o começo. Eu prestei FAMERP, prestei AC Camargo e prestei Barretos. Na FAMERP eu prestei pediatria, cheguei a passar, mas eu queria muito mais oncologia do que pediatria. Então eu optei pelo AC Camargo, que sempre foi a minha primeira opção, né? Por ser o primeiro Cancer Center da América Latina e tudo mais, né? É um hospital onde só tem oncologia, a gente fala depois, né, sobre o hospital. Sim, a gente comenta. Mas, então, sobre o processo seletivo. Na minha época era formado por 3 etapas. A primeira etapa foi uma prova teórica de 30 questões, sendo que 5 eram de inglês, e quem fazia a prova era o próprio AC Camargo, não tinha nenhuma instituição por trás. Então era o pessoal da educação quem fazia a prova. Aí a prova foi super tranquila, tinha algumas coisas específicas de oncologia, né, tipo quais eram os tipos de acesso, que aí tinha o Portocat. Teve muito sobre braquiterapia e teleterapia, que na época eu não sabia o que era, inclusive errei essa questão. Mas assim, teve várias perguntas no geral, sabe? Tinha sobre calendário vacinal, tinha sobre precaução de contato, então foi bem geralzão, diferente do que a gente ficou sabendo de você. Exatamente, mana. Vamos lá. Continua. Então, essa foi a minha primeira fase. De 30 questões, eu acertei, acho que 26, 27.
Gente, fui muito bem. E aí, justamente por eu ter ido bem, eu falei assim, acho que muita gente foi bem, né? Porque a prova tava tranquila, não sei o quê. Fiquei meio assim. Aí passou uns 15 dias, saiu o resultado. E eu lembro que eu fiquei, tipo, atualizando a página toda hora e nada. As meninas que moravam comigo, que eu morava em República, também, a gente igual doida atualizando a página e nada. Até que uma hora a gente desencanou. E aí uma menina que também prestou me mandou mensagem e falou assim, Yas, saiu, né, a classificação. Eu falei, meu Deus. Aí eu fui entrar, eu não tinha passado. Meu Deus. Aí, gente, eu não tinha passado. Aí o surto veio, entendeu? Porque era a residência que eu mais queria. E aí eu comecei a chorar, desesperada. Falei assim, meu Deus, e agora, né? O que vai ser de mim? Mas eu falei, gente, eu acho que eu não passei por conta da minha idade, porque eu tinha acabado de completar 21 anos, né? Eu era bem mais nova. E aí eu mandei um e-mail, porque a minha classificação não saiu 30 pessoas classificadas, porque na primeira fase passava o quíntuplo de vaga. Então a gente tem 6 vagas e aí passavam 30, era isso. Então, passaram 30 pessoas e não saiu a classificação de quem estava abaixo desses 30. Então, eu não sabia onde eu tinha ficado. Aí, eu mandei um e-mail para a secretária do AC perguntando o porquê eu não tinha passado, né? Falei qual era a minha pontuação e quais eram os critérios de desempate, porque na minha cabeça foi por empate. E ela não me respondeu. Que maravilha, né? A gente já tá surtando porque não passou, a mulher ainda não responde. Eu fiquei uma semana sem resposta e aí eu desenganei, superei, né, mais ou menos, dei aquela superada. E aí, um belo dia, já tinha começado a parte de enviar currículo e tudo, e eu lá, fazer o quê, né? Não passei. Um belo dia, eu acordei de madrugada e eu vi que eu tinha um e-mail do AC Camargo. Eu falei, meu Deus. Só que antes de eu abrir o e-mail, eu entrei no site. E aí no site estava falando que a lista tinha sofrido alterações. E aí eu tinha passado! Glória a Jesus, né, menina? Isso era tipo umas 5 horas da manhã. As minhas amigas estavam todas dormindo. E eu fui acordar elas. Dei uma de louca, entrei no quarto chorando. E elas, Yasmine, o que aconteceu? Achando que era alguma coisa com a minha família. E eu, tipo, eu passei. E eu chorando. Fase ainda, né, amiga? Não era nem o resultado. Exato. Não era nem o resultado final. E aí, a secretária no meu e-mail pegou e falou assim, olha, isso foi acho que numa sexta. Ela falou, você tem até sábado, porque a gente não conseguiu entrar em contato com você, porque o meu DDD era 17, e eles não estavam colocando DDD 17. Entendi. Ela falou, como a gente não conseguiu entrar em contato com você antes, você tem até amanhã, 1h da tarde, sábado, 1h da tarde pra me mandar todos os seus documentos. Eu falei, fudeu. Aí eu fui na faculdade no sábado, fui tirar xerox de todos os certificados, pegar os certificados que eu não tinha pego, porque sabe como é, né, universidade? Deixa tudo pra última hora. E eu lá, implorando e caçando, e aí deu certo, consegui mandar tudo. Aí, depois de uma semana, eu acho que o nosso processo foi bem rápido essa parte. Era uma semana, era bem tranquilo. Aí, depois de uma semana, saiu o resultado do currículo. E aí, eu não tive mais problemas, passei também pro currículo. E aí, depois, em dezembro, a gente teve a última fase, que no nosso edital estava falando que era só uma entrevista e uma redação. Mas quando a gente chegou lá, passaram 12 pessoas, né? Passava o dobro, então passavam 12 pessoas. E quando a gente chegou lá, elas falaram que ia ter uma dinâmica em grupo também. Separaram a gente em 2 grupos e aí mostraram um caso clínico, antes apresentaram, né, toda a instituição, elas se apresentaram, aí jogou um caso clínico que a gente tinha que falar o que tinha de errado na imagem, quais os princípios que estavam sendo infringidos, tudo mais. E aí eu lembro que teve uma questão que a gente, porque toda instituição, né, tem suas metas e seus valores. Sim. E aí perguntavam qual o valor a técnica de enfermagem, no caso, estava infringindo. Eu tinha falado um, e o meu grupo falou outro.
Aí eu comecei a pensar, poxa, a gente tem que chegar num consenso, né? Eu falei, bom, a maioria tá falando outro, enfermagem é um trabalho em equipe, não sei o quê, vamos com os outros. Ai, Jesus. Só que nisso, as coordenadoras estavam passando e olhando os grupos. Tá bom, juntou todo mundo numa roda e falou, o que seus grupos decidiram, né, não sei o quê. E os dois grupos tinham decidido a mesma coisa, agora eu não lembro qual que era. Tinham decidido as mesmas coisas. Ela, alguém pensou diferente? Todo mundo quieto, né, assim. Não, super concordo com o meu grupo, não. É unânime. E aí a coordenadora virou pra mim e falou assim, Yasmine, eu ouvi você falando um outro valor infringido. Qual que você falou? Aí eu já falei, mano, fudeu. Aí eu falei, aí ela falou assim, por que você mudou? Você concorda mais com elas do que com você? Aí eu falei assim, não, eu acho que os dois estão certos, mas eu acho que eu tenho que ir com o grupo, né? O grupo me explicou, tal, a gente concordou. Ela, tá bom, porque o certo mesmo é o seu. Aí eu fiquei. Olha só, isso é comigo, garota. Pois é, não, aí eu falei assim, gente, fudeu, ela vai achar que eu não tenho autoconfiança, que eu vou pelas ideias dos outros, fudeu, acabou. Meu Jesus. Mas aí depois a gente tinha a entrevista. No caso, essa parte, ela foi um dia antes da minha colação de grau no interior. Então eu falei, gente, pelo amor de Deus, deixa eu ser a primeira, porque eu tinha que pegar uma carona para chegar a tempo da minha colação pro outro dia. Uhum. Aí eu fui a primeira a fazer a entrevista. Foi super tranquila. Assim, no caso, eu não sabia com quem eu tava fazendo, né? Hoje eu sei que era com a chefe da educação. Tudo bom? E com a nossa coordenadora, na época eu não sabia. E foi tranquilo, sabe? Eu me senti muito segura. Elas fizeram perguntas do tipo, quando você escolheu a oncologia, o porquê você escolheu a oncologia. Perguntaram do meu TCC. Né? Perguntaram do meu TCC porque não foi em oncologia. Aí ela perguntou por que não foi em oncologia. Eu expliquei que eu tive um problema, que eu queria fazer sobre oncopediatria e no hospital a oncopediatria era muito fechada. Então eu não consegui entrar para fazer a pesquisa. Eu fiz sobre a minha iniciação científica. E elas super entenderam. E eu não sei se com vocês fizeram isso. Eles pegaram os valores, né, da instituição e falaram assim, qual desses valores você acha que você tem? Aí eu falei, empatia. Aí a diretora de educação virou pra mim e perguntou assim, você tem empatia? Então me conta alguma coisa da sua faculdade em que você foi empática. Aí eu fiquei, meu Deus. Aí falei. Aí ela falou assim, qual desses você acha que você precisa melhorar? Aí eu falei, acho que eu preciso melhorar na inovação. Aí ela, então me conta, quando você deveria ter sido inovadora e você não foi? Aí eu fiquei tipo, mano, penso. Então eu saí, cheguei em casa, minha mãe, e aí eu falei assim, mãe, não sei, porque provavelmente ela acha que eu não tenho autoconfiança, ela acha que eu não sou inovador. Eu falei assim, não sei o que esperar. E aí o resultado saiu acho que dia 21 de dezembro, foi o maior presente de Natal também. Amiga, saiu dia 21. Mano, foi do mesmo jeito. Então. E aí foi incrível, mas me conta o seu, como que foi o seu processo seletivo, que eu sei que ele foi bem diferente do meu. Então, diferente do processo seletivo da IAS, o nosso já foi uma banca, né? O AC Camargo contratou uma banca, a VUNESP, foi ela que formulou a nossa prova e ela que aplicou a prova, né? Não foi o AC Camargo. Aí a gente fez a prova foi bem específica de oncologia, caiu bastante conteúdo de oncologia, não caiu sobre conteúdo geral, assim, de enfermagem no geral. Então foi bem específico de oncologia, mas assim, é uma coisa que perguntaram, né? Se a prova é o que a gente tem na graduação. No caso, a minha, algumas coisas eram, mas a maioria a gente não tinha tido. Mas assim, a banca disponibilizou o edital com todas as bibliografias, assim, um tempo antes. Então, assim, deu tempo de ir atrás e de procurar conhecer tudo que não sabia, né? E a prova eu achei, assim,
apesar do conteúdo ser difícil, mas a prova não era confusa, porque tem muita banca de concurso que tem questões confusas e pegadinhas e tudo mais. A nossa não era muito assim, então foi uma prova que dava para fazer se você tivesse dado uma estudada. Uhum. Da primeira fase passaram 30 pessoas também para a segunda. Dessa vez não teve BO, não teve erros. Aprenderam comigo, porque eu fiquei enchendo o saco. Aprenderam com você. Aí para a segunda fase passaram 30, aí a gente mandou o currículo, né? Todas as documentações, inclusive é uma dica também essa questão de certificado, né, amiga? Deixar já uma pastinha. Sim. Gente, se vocês forem ganhando certificado, façam uma pastinha, já deixem guardado, porque quando vocês precisarem, mano, às vezes é assim, você é chamado para o Sim. processo seletivo, é amanhã, você tem que enviar seus documentos, e aí? E eu não sei, amigo, se o seu também tinha número máximo de certificados que podia Tinha. enviar, porque o meu você só podia enviar 8 certificados. Aí a gente tem um mundo de certificado, e aí eu escolhi 8 certificados de oncologia. Eu peguei as coisas mais recentes que eu tinha de oncologia e falei, vai ser esses aqui. O nosso era dividido, o nosso tinha assim, era no máximo por categoria 4. Aí tinha estágio extracurricular, apresentação de trabalho, participação de evento, organização de evento, essas coisas. Aí valia ao todo 10. Do currículo da segunda fase, dos 30 passavam 18 para a terceira fase. E aí a terceira fase nossa foi uma simulação, tinham 2 cenários simulados e uma entrevista no final. Eu fui o último a fazer tudo. Nossa, Foi terrível, amigo, eu te entendo. porque eu tive que esperar todo mundo fazer, porque era assim, entrava no cenário Ordem alfabética, quer ver? de 2 em 2. Aí, tipo, eu fui o último. Eu saí de lá, eu fui o último a fazer a simulação e o último a fazer a entrevista. Era até às 6. Aí você pensa, ai, tá todo mundo cansado, não vão avaliar direito. Eu vi as mesmas coisas, a gente consegue. Ixi. Aí fui. Aí o pessoal perguntou, né, amiga, nas caixinhas, como tinha sido a simulação. Vou já comentar pra gente Porque responder. eu não tive a simulação, né? A Yas não teve a simulação. A simulação, gente, foi assim. Eles não cobravam conhecimento técnico, habilidades técnicas. Eles queriam saber como a gente lidava com a situação. Aí a primeira a primeira minha, né? Porque era trocado, você rodava, né? A primeira minha foi um paciente que estava em jejum, já tinha muito tempo e a cirurgia atrasou e ele queria comer. E aí ele queria. O que é bem normal a gente encontrar isso. Super comum. E aí ele queria porque queria comer, e ele não entendia porque que ele não podia comer, e ele era muito insistente, você explicando, falava, né, do risco de broncoaspiração, né? Nessa hora você puxa, né? Amigo, e eram atores de verdade, não eram bonecos. Atores de verdade, gente, isso é importante também. Porque o AC tem, né, um grupo de atores para simular assim, experiências. E eram atores mesmo, e ele ficava, não, mas eu quero comer, eu tô com fome. Aí no meio você tava ali quase convencendo, aí entrava a copeira com a dieta assim, ó, plena, deixava a dieta lá na mesinha e saía, sem falar nada. Aí ele falava, ela trouxe a minha comida, por que eu não posso comer? Aí você ficava, meu Deus do céu. Agora ferrou tudo mesmo. Agora já foi. E aí você vai falar o quê? Que o hospital errou? Você não vai falar, né? Tem, né? Porque a instituição, né? Mas enfim, foi. Ele não ficou. Eu achei que ele não ficou muito convencido, não, mas aceitou. Eu falei uma das coisas que eu falava era, olha, eu sei que o senhor quer ir embora logo. Eu entendo que é difícil estar aqui. Mas pensa que se o senhor comer agora, sua cirurgia vai ter que ficar para amanhã. E você vai ficar mais tempo internado. Ou então, se fizer essa cirurgia, você vai ter uma complicação, você vai ficar mais tempo internado. O senhor quer ir embora logo, então vale a pena aguentar. E eu acho que uma das coisas que eles comentaram depois era isso, que a galera estava muito preocupada com conhecimento técnico e às vezes esquecia de tentar orientar o paciente mesmo. E o segundo cenário foi uma mulher que ela tinha um risco de queda, ela tinha um curativo enorme na perna e ela queria levantar. Simples.
Exatamente, o livro Simples, cansei de ficar aqui e vou levantar. queria dar uma deambulada. Aí tinha que explicar. Aí também peguei a pulseirinha, expliquei o que que era o risco de queda, por que que ela não podia e tudo mais desse jeito. Nesse já foi mais fácil, tanto que ela ainda faltava um tempo e ela já tava, tá bom, beleza. Aí eu fiquei assim, Tranquilo, na paz. e o apito no. Você tinha tempo carro. pra fazer Tinha isso? tempo. A gente tinha cinco minutos pra conversar. Aí Nossa. o apito não coisava, aí eu ficava assim, né? Eu falei, meu Deus, calma. Aí eu peguei e comecei a puxar papo. Tanto que a menina, acho que ela ficou piada. Eu peguei e falei, então, como é que tá a sua família? E não sei o quê. E acho que ela não tava preparada. Ela não tava preparada. Ela não tinha estudado, não tava no roteiro. Não tava. Ela não decorou essas falas. Ela não decorou. Aí. Aí eu fiquei tentando puxar papo. Aí era assim, era uma sala onde a gente via os dois atores, a gente não via nada assim que tinha, mas tinha vários avaliadores atrás vendo a gente. Aí eles viam e ouviam a gente, só que a gente não via e nem ouvia. Então na sala só tinha você e o ator. E o ator, aí ficava o paciente e mais um enfermeiro do plantão. Entendi. E aí você tinha 5 minutos por cenário. No total foram 10. Foram 10 minutos. Entendi. Aí você tinha 1 minuto para ler o caso e entender o que estava acontecendo. Tinha a descrição do caso, que era todo 1 minuto para ler o caso e 5 minutos para fazer a simulação. E aí foi isso. Aí depois eu saí da simulação, fui para a entrevista. A entrevista foi com duas moças do RH, com a nossa coordenadora, né? E mais uma preceptora. E foi muito tranquilo também, elas o tempo todo, assim, deixando a gente confortável. Sim. Essa terceira fase já foi o AC que fez, né? Já não foi mais a VUNESP. Então, assim, o tempo todo elas conversando, e foi bem tranquilo, assim, não teve essas perguntas capciosas que tiveram na sua, não. Foi bem, assim, coisas de saber seu interesse e tudo mais. Uma coisa que me perguntaram sobre processo seletivo, eu queria que você comentasse, quais os materiais que você utilizou, assim, como que você fez para estudar, como você iniciou seus estudos? Tá, a primeira coisa que eu fiz foi jogar no Facebook Residência Oncologia C. Camargo e para ver quem tinha passado no ano anterior, que seria o meu R2. Eu fiz a mesma coisa. Exato, igual você fez. E aí eu adicionei duas, a Letícia e a Bia, e as duas me aceitaram. E a Letícia, ela me respondeu. Eu mandei mensagem para as duas, porque ela eu não tinha vergonha na cara. Inclusive, a Letícia. Inclusive, oi, Lê, obrigada por me salvar, amiga. Porque aí eu perguntei pra ela como que era tudo, como que era a residência, e ela foi uma gracinha, me passou o WhatsApp, me mandou áudio, foi demais. Então eu já comecei a usar por aí. Ela falou, olha, lê o ABC do câncer, é o básico do câncer, tudo. Porque o processo dela foi igual ao meu, né? Não teve essa mudança igual da sua. E aí eu comprei, não achei as provas do ano passado, não sei se você achou, eu não consegui achar nenhuma prova. Eu também. Eu não consegui achar nenhuma prova, e aí eu comprei o livro de residência da Sanar. Sei. Sabe? De questões preparatórias de residência da Sanar. E eu fui resolvendo por ele, mas assim, não era nada muito específico em onco, né? A parte de onco eu ia procurando por parte, pelo ABC do câncer, ia procurando artigos, essas coisas. As meninas a Maria, da minha turma, ela imprimiu um livro super grande de residência, que estava no edital, e ela fez por esse livro, mas eu usei o preparatório da Sanar, e foi bem bacana, porque ele tem um resuminho e depois tem as questões comentadas. Mas eram questões da USP, da Unesp, então não tinha nada oncologia, mas pelo menos dava para ter uma base. Entendi. Aí eu fiz por isso. Eu utilizei o cursinho do Rômulo Passos, né? Do material que ele tem uma parte de oncologia muito boa. Ah, mano, a gente pega a promoção, né, amores? Ele tem uma parte de oncologia específica e
das aulas Não que ele sabia. tinha, das aulas que ele tinha, só tinha um conteúdo que não tinha nas aulas dele. Então só precisei de um Que livro a mais. Então legal! foi muito bom. Foi o que me Nossa, ajudou super. Foi o do Rômulo Passos, porque todos os conteúdos que caiu tinha nas aulas dele só um livro que não tinha, que aí eu estudei por que fora. legal. Então foi o que eu usei também. Recomendo. Não só pra. Nossa, é muito bacana. Eu sempre acompanhei o Romulo Passos. As aulas gratuitas eu tava assistindo. Ele Então, tá. é. De processo seletivo, mais alguma coisa, amiga, pra falar? Não, amigo, acho que foi isso, né? O processo seletivo. Não tem muito segredo. Eu acho que agora, com a prática, ficou praticamente igual a todas as residências daqui de São Paulo. A maioria tem prática, né? O Einstein tem prática, o Sírio tem prática. Então, eles deram uma balanceada. Sim. Mas só, na minha época, eu gostei que o AC Camargo não tinha prática. Por mais que a minha faculdade a gente fazia muita simulação, então eu estava acostumado com essas provas, mas é complicado, né? Quando você entra na residência, você fica, meu Deus do céu, e Você tá tenso, agora? porque é seu futuro, né, mano? Tá dependendo, né? É, É, não, mas. uma coisa que é bom a gente comentar de quais as áreas que tem rodízio na residência. Sim. Assim, o AC, para quem não sabe, o AC Camargo, ele é um cancer center, então ele só trabalha com oncologia. É um hospital de portas fechadas, né? Só trabalha com oncologia. A gente atende o SUS, também uma pequena parcela do SUS, de pacientes que são encaminhados, mas a maioria é convênio particular. É, os rodízios, como que funciona? Por ser um hospital só de câncer, a gente roda pelo hospital inteiro. A gente tem ambulatórios específicos, né? Então a gente tem ambulatório da cabeça e pescoço, a gente tem ambulatório de mama, Pelve. de cutânea, pelvis, cuidados paliativos. Então a gente tem muito ambulatório, Químio, fora os setores rádio. fechados. Químio, rádio, e fora os setores fechados. De unidade de internação, tanto adulto quanto pediátrico, emergência adulto e pediátrica e UTI adulto e pediátrica. Então, a gente acaba. Desculpa. A gente acaba passando mais ou menos um mês em cada lugar, com exceção da unidade de internação adulta, que a gente fica 3 meses para realmente pegar a prática. Tamires, pelo amor de Deus, a rádio é maravilhosa. Gente, eu tô na rádio agora, a Tamires é a melhor enfermeira. Aqueles, né? Puxando só. Gente, Minha avaliação é esse final de semana. inclusive, exato, Tamires valoriza o Juan. Inclusive, foi o meu setor preferido do primeiro ano, foi a rádio. Eu amei a rádio tem muita autonomia, o enfermeiro. Os pacientes criam um vínculo, né, muito grande, porque eles vão lá todo dia. Então, é uma delícia a rádio, eu amei a rádio. Mas, então, a exceção é para a unidade de internação adulta, que a gente fica 3 meses nela. E aí a gente fica 3 meses para pegar a rotina e a gente assume como enfermeiro mesmo do setor. Mas o primeiro ano inteiro a gente passa só em ambulatório. Então a gente aprende todo tipo de curativo, a gente aprende troca de cânula, a gente aprende troca de bolsa de colostomia. É assim, incrível, né, o nosso primeiro ano. Perfeito. E aí no segundo ano que a gente vai para as partes mais fechadas, porque a gente já vai saber fazer o curativo do paciente que está internado, Sim. a gente já vai saber trocar a cânula, funcionar portocate, avaliar uma radiodermatite. Então, por isso que o primeiro ano é só ambulatório, o segundo ano, setores fechados. Isso é uma coisa interessante, amiga. É um diferencial do programa de residência do AC é ser adulto e pediátrico junto. Porque a maioria dos programas separa, né? Barretos é separado, pediatria, Unifesp é separado. Então, assim, no AC a gente sai em oncologia geral mesmo, né? Adulto e pediátrico. A gente consegue atuar. Que foi uma das coisas que fez eu optar pelo AC, porque a residência que eu passei na FAMERP era de pediatria e eu ia rodar muito pouco em oncologia pediátrica. Então, eu ia ser, né, residente da pediatria. E aqui no AC eu vejo muito de oncologia pediátrica. Então, eu saindo da residência, eu posso atuar na parte de oncologia pediátrica tranquilo, que foi o que eu sempre quis, né? Uhum. Então, é bem bacana isso, é um diferencial muito, muito, muito grande. A Isabela formou comigo, tá trabalhando em oncologia lá em Passos,
Passos Ai, é que um legal! hospital referência, né? O Hospital do Câncer de Passos. É muito legal lá. Já É em trabalhei Minas, nesse né? hospital. Minas. Eu trabalhei nesse hospital, mas eu trabalhava na Que emergência. legal. Não trabalhei Hum, na oncologia, mas muito bom. Então, esse eu que acho que é bem bacana. bacana. E, Miga, fala um pouco sobre como Sim. é a rotina de residência em tempos normais, assim. Isso, em tempos normais, sem pandemia, sem esse coronavírus enlouquecendo a gente, é uma rotina bem cansativa, né? Quando eu entrei na residência, inocente, achei que assim, eu fiz faculdade integral, eu estudava, eu ia para estágio de manhã e estudava à tarde, vai ser moleza, vai ser igual. Amado, Amada. amado. Primeira semana eu tava capengando por aí, entendeu? É uma rotina super pesada, né? A gente fica das 7 às 7 no hospital. No primeiro ano, os ambulatórios, alguns, às vezes, fecha umas 6h30, 6 horas, e aí a gente é liberado, a gente atende de acordo com a demanda, né? Uhum. Então, mas a maioria dos dias é das 7 às 7, isso quando não passa, porque eu não sei como que tá a mama, mas quando eu fui pra mama, tinha acabado de mudar De prédio, né? de prédio, então tava com muita demanda, tipo, tinha dia que a gente tinha mais de 100 pacientes, nunca que a gente saía às 7 horas da noite, nunca. Então a gente ia por demanda, a gente faz 60 horas semanais, então é de segunda a sexta. O AC tem esse diferencial que a gente não faz plantão de final de semana. Verdade. A gente, graças a Deus, não tem plantão de final de semana. Se o ambulatório abrir no feriado, a gente vai no feriado, né? Falando como ambulatório, porque a unidade de internação, como R2, feriado é a mesma coisa que nada, a gente tem que estar indo, né? É porque R1 alguns ambulatórios conseguem fechar no feriado e aí a gente é dispensado também e não tem que repor hora, o que é muito importante. Porque eu vejo várias residências que fecham em feriado e mesmo assim você tem que repor hora. O AC entende que não é que você não quis ir trabalhar, você simplesmente não tinha como trabalhar, né? Exatamente. Então é muito bacana isso. Mas assim, é uma rotina extremamente cansativa, eu achei que não ia ser, e é muito cansativo. Só que a gente aprende demais, porque a gente está submerso nesse mundo, entendeu? Então a gente aprende muito, muito, muito. Um diferencial do AC também é que a gente tem uma parceria com a Unifesp. Então todas as aulas teóricas que a residência de oncologia da Unifesp tem, a gente participa. E assim, gente, as aulas da Unifesp são maravilhosas. A do AC também, a gente também tem a parte teórica do AC, mas é muito diferente a gente enxergar o hospital público, né? Uhum. Então, é uma outra coisa. A gente enxerga realmente a realidade brasileira, né? Então, é bem diferente. E as aulas são maravilhosas. A gente normalmente tinha aula, acho que de terça e sexta tarde. E os outros dias a gente estava no AC. Mas é incrível. No AC a gente também teve um curso sobre cuidados paliativos pediátricos, que foi maravilhoso. Eu espero que vocês consigam ter pós essa pandemia. Amém. Né? Porque foi maravilhoso, incrível. E é isso, gente, é muito cansativa. A vida do residente é cansativa. É cansativa. E nos ambulatórios a gente atende como enfermeiro mesmo, né? Em todos os lugares. Uhum. Mas o ambulatório a gente atende, anota e pronto. A gente não tem muito como evoluir o paciente, né, no dia a dia. Às vezes eles vão 1, 2 vezes por semana. Agora, como R2, a gente sempre tem uma enfermeira com a gente, né? A gente nunca tá sozinho no local, nunca, nunca, nunca. A gente tem sempre a preceptora e a gente assume junto. A gente assume junto como enfermeiro, prescreve, faz os procedimentos exclusivos de enfermeiro. Então, é assim, muita gente acha que é tipo um estágio da faculdade. Não. A gente é cobrado. A gente realmente assume. Né? Sim, e é médico que vai conversar com você e você tem que saber responder. A gente carimba, a gente tem nosso corém pra perder, então... A gente põe em jogo, a gente bota pra jogo o corém. Exato, então a gente toma muito cuidado.
Amiga, assim, a gente ia falar um pouco sobre pontos positivos e negativos e desafios, mas eu acho que você já comentou bastante, né, do que é positivo. Eu queria que você falasse agora sobre como que tá a nossa rotina nessa questão da pandemia, né? A de vocês está um pouco diferente da nossa, mas fala aí um pouco pro pessoal o que foi acontecendo. Bom, o quesito da pandemia, a gente, nossa, em questão de paciente, graças a Deus está tudo muito controlado, né? A gente está com poucos pacientes por ser um hospital de portas fechadas. Então, a gente só atende quem já estava em atendimento, não tá essa loucura toda que está aparecendo, né? Mas, em compensação, os nossos funcionários fazem muito dupla jornada. Então, trabalham em hospitais de campanha, a gente está com bastante profissional, infelizmente, infectado. E com isso, o coordenador da residência pediu para que nós, R2, fôssemos remanejadas para a medicina do trabalho, para ajudar na coleta né, do exame para identificação de Covid. E aí a gente está fazendo um 12/36, né? A gente diminuiu a nossa carga horária também para diminuir a nossa exposição. A gente faz 12/36. A gente está funcionando no horário da medicina do trabalho, então é das 7 às 6 horas da tarde, das 7 às 6, ou das 7 às 5, não lembro agora. Mas a gente está fazendo isso. E aí a gente faz a triagem do funcionário, o funcionário chega lá, a gente entrega um documento onde a gente tria ele depois, vê quais são os sinais, quais são os sintomas, passa para o médico discute e a gente vê se vai coletar ou não. Aí a coleta está sendo um swab nasofaringe e outro orofaringe. E é isso, a gente, graças a Deus, o AC assim dá todo o amparo, a gente tem todos os EPIs necessários, nunca falta nada, que é, infelizmente, muito diferente da realidade que a gente está tendo fora, né? Exato. Principalmente nos hospitais públicos. Uhum. Aí eu não sei como que tá funcionando para vocês, R1s, né? Porque vocês continuam na prática. Isso, a gente a única escala que a gente tá cobrindo é a escala da triagem, né? O AC tá fazendo uma triagem de porta. Todas as pessoas que entram, funcionários não, acompanhantes e pacientes, a gente afere a temperatura e a gente faz os questionamentos de sintomatologia e a gente, quando necessário, encaminha para a emergência do hospital. Então, a gente está assumindo essa escala de triagem, a gente fica das 7 à 1 na triagem e aí depois da 1 a gente vai para o setor. E a gente está na escala de mais ou menos 3 dias por semana ou 4 dias por semana, depende da semana. Aí a gente vai fazendo esse esquema. A gente estava no início também indo para a medicina do trabalho e para vacina, mas aí, né, a gente estava um pouco desesperado que a gente não estava conseguindo ir para o setor. E a gente estava, né, um pouco assim, eu queria ver um pouquinho de onco. E aí nossas R2 maravilhosas negociaram com a gente conseguiu, junto com a preceptora, né? Porque a gente tem essa liberdade, né, amiga, com a nossa preceptora também, de dizer o que a gente não tá gostando, o que a gente quer que mude. E ela sempre tenta ajudar a gente. Então, a gente tá conseguindo ir para os setores. A nossa preceptora ela é super aberta à conversa. Inclusive, eu falei que a gente não dá plantão de final de semana, mas agora a medicina do trabalho tá abrindo de sábado. Então, a gente pegou e falou assim, não, a gente vai vir de sábado, a gente tá escalada, não tem problema nenhum. Ela perguntou se tinha algum problema, a gente falou, não, tá tudo bem, a gente vai, a gente cumpre. Então, ela é muito aberta à conversa, isso é muito bacana. Tudo a gente pode chegar e conversar com ela. Uhum. E tá sendo isso, né? A gente depois, acho que agora em junho a gente consegue voltar para os setores. E aí a gente vai repor esses 2 meses que a gente ficou fora. A gente vai tentar equilibrar, né? Tipo, tirar de alguns setores, ficar menos para poder voltar para esses. Mas vai dar tudo certo, a gente vai continuar passando em tudo. Vai ser sucesso. Mas eu falei que no final eu quero o meu diploma de especialista em onco e infecto. Não aceito menos do que isso. Não, pelo amor de Deus, né?
Agora vamos para as perguntas do pessoal. A Vamos. primeira que fizeram foi a Mariana fez, perguntou por que você escolheu onco? O que você viu nessa Certo. área? Por que você escolheu oncologia? Eu escolhi a oncologia porque, assim, eu gosto muito de conversar com o paciente. E esses pacientes, eles precisam de conversa. Eu gosto muito de estar ali, do lado, fazendo todo o atendimento. Então, foi mais por questão disso, assim, não tem muito porquê. Eu acho que aquela frase clichê, é a oncologia que me escolheu, mas é verdade, não tem muito porquê. Você se identifica, porque a oncologia ou você ama ou você odeia. Não tem o meio termo. Não tem. Então, eu sempre me identifiquei com a oncologia e eu tinha muito medo de entrar na residência e falar, meu Deus, não é isso, o que eu tô fazendo agora? E graças a Deus não, eu continuei só aumentando a vontade. É uma área incrível, E você, amigo, por que você escolheu a onco? Então, eu escolhi a onco porque, assim, eu comecei a ter contato com a onco a partir dos cuidados paliativos, né? Que foi a primeira área que eu gostei muito, assim. E foi muito por isso também, e muito também pelo fato de que na onco você consegue acompanhar o paciente, assim, em diversos momentos. Igual eu tô com uma paciente que eu atendi, eu tava na mama primeiro, aí ela fez a cirurgia, eu atendi, fiz os curativos dela na mama, agora ela tá na radioterapia, a gente continua tendo contato lá, entendeu? Então, assim, você consegue... Gente, isso é incrível. É muito incrível. E, assim, você consegue... O vínculo que a gente cria com o paciente é maravilhoso. A gente encontra ele por todo o hospital e ele sabe quem é você. Não, e essa paciente, incrível. inclusive, ela me falou que quando passar a pandemia, ela vai me levar para conhecer São Paulo inteirinha, porque ela ficou com dó que eu não tive oportunidade de conhecer. Já tô aguardando o rolê. Ai, não, mas é incrível. Eu também tive casos em que eu peguei uma paciente da mama, aí depois peguei ela na rádio e depois peguei ela na cabeça e pescoço. Então, assim, e eles lembram de vocês, que gente, é muito bom o vínculo com o paciente oncológico, é algo, assim, incrível. É igual quando eu tô na triagem, eles chegam pra fazer o tratamento e eles falam, mas você tá aqui hoje, você também tá em todo lugar, né? A gente tá em tudo, que dá pra gente... Nos falam, residente é isso mesmo, é pau pra toda obra. Onde falar, precisa de não sei o que, tá lá o residente, pode ter certeza. Exatamente. Uma outra pergunta que fizeram, uma pergunta muito interessante, inclusive, que eu acho, a Melissa fez, é se a gente tem um anteparo psicológico para lidar com o sofrimento. E aí eu queria que você dissesse, assim, sobre o anteparo psicológico e sobre essa questão de muita a visão que as pessoas têm de que oncologia é só dor e sofrimento, sabe? Comenta um pouco sobre isso, sua visão sobre isso. Bom, é assim, eu acho que é uma visão um pouco errônea, né? Não é nem uma visão errônea, mas é uma visão do medo que as pessoas têm. O câncer, você fala câncer, causa medo. Que é mostrado na mídia, em filmes. Sim, principalmente o que é mostrado em filmes. Acha que é só sofrimento, que a pessoa descobre o câncer e daqui um mês ela vai morrer. Não é bem assim, sabe? O câncer, a gente tem todos os tipos de câncer, impossíveis e impossíveis, né? Possíveis e impossíveis. Alguns são mais drásticos que outros, mas nem tudo é sofrimento. A gente aprende muito na oncologia sobre ressignificar, né? É algo assim que a gente aprende para ensinar para os pacientes, mas eles ensinam muito para a gente, a ressignificação. Eles, assim, é incrível. Você vê que eles começam a ser muito gratos pela vida. Qualquer coisinha, eles estão super felizes. E aí, tipo, você chega, você tá reclamando. Ai, nossa, porque o metrô tá lotado, não sei o que lá. Aí você chega para atender os pacientes e eles falam cada coisa que você fica, gente, por que eu tô reclamando? Uhum. Sabe? É uma área que a gente aprende muito e a gente ressignifica muito. Claro que tem os pacientes que a gente acaba se apegando, acaba sofrendo um pouco. Não é, não sofro por ninguém. Não, gente. É impossível você falar, não vou me apegar, porque a gente é ser humano e a gente acaba se identificando. Tem sempre aquele paciente que lembra sua avó, que lembra seu avô. Então você acaba pegando. Mas, assim, esses pacientes, eles já...
Só desculpa te interromper, amiga, mas é que eu acho que isso Não, também amigo. tem em todas as áreas. Entendeu? Você vai encontrar isso em qualquer Sim, área, de se identificar com o paciente e se apegar, sabe? sim. E assim, esses pacientes eles já estão com uma ressignificação da morte em si tão bem planejada que quando eles realmente partem, você percebe que foi em paz, Sim. sabe? Na maioria dos casos da oncologia, eles foram em paz e você fica aliviado. Você pega e fala assim, acabou, tudo que ele tinha para fazer aqui acabou. Ele foi em paz, a família fica em paz. Eu senti assim um sofrimento maior mesmo na pediatria, Aham. né? Eu fiquei na UTI pediátrica e lá eu senti um sofrimento maior porque ninguém está preparado para perder um filho, por mais que a gente converse sobre ressignificação, ninguém está preparado para perder um filho de 7 anos de idade. Ninguém. Não que as pessoas estejam preparadas para perder um pai, uma mãe de 70 anos, mas acho que a gente fica um pouco mais confortável, né? A gente vai falar assim, não, já viveu uma vida Você se inteira, entende como né? mais Já. natural, né? Isso, como mais natural. Agora, uma criança de 7 anos, você fala, gente, por quê? Né? Mas eu acho que é isso, a ressignificação. Eu acho que a parte de psicológico que a gente mais sofre é pela carga horária da residência mesmo. A residência em si é muito puxada. Então a gente é muito cobrado, e aí a gente fica 12 horas fora de casa, mais o tempo para chegar em casa, que eu uso o transporte público. Então eu fico, umas 14, 15 horas fora de casa praticamente, e ainda tem que chegar em casa e estudar. Isso começa a pegar na nossa cabeça, e eu acho que o nosso auxílio psicológico deveria ser mais por conta disso. No AC, a gente, na minha turma, a gente não tem nenhum apoio, assim, psicológico mesmo. Ah, nossa, pode passar em tal psicóloga. Não. Mas nos casos, às vezes em que a gente, porque todo mundo tem uma época em que fica mal, a gente chegou na nossa coordenadora, conversou com ela Eu já perguntou no tive que a ela minha, podia ajudar. inclusive. Acho que vai vir de Então, novo, tá acho que vai vendo? vir outras vezes. E é normal, não tem nada de errado nisso, né? É importante a gente salientar isso. E assim, às vezes em que a gente precisou, ela falou assim, olha, fica em casa, não vem hoje, sabe? Se recupera. Ela é muito parceira, assim, olha, não tô legal, tô passando mal, ela fala, vai no médico, ela não obriga a gente a estar sempre no hospital, assim, não, vocês têm que ir pro hospital, Você vai ter que morrendo, vocês têm que pagar estar no hospital, depois. não. É, não... É, não, ela é super compreensiva. Então eu acho que o auxílio psicológico seria bacana por conta disso, pela nossa carga horária puxada, não pelo sofrimento dos pacientes, porque é muito ressignificação, né? Uhum. Não sei, é assim que eu enxergo, não sei você. Eu penso igualzinho você, assim. Eu acho que a gente lida muito mais com gratidão pela vida, gratidão pelos momentos que eu tenho aqui, e a Sim, gente tem muito mais o papel de, tipo, a qualidade de vida que eu vou oferecer para essa pessoa do que sim. qualquer outra coisa, sabe? Então, eu penso igualzinho você, assim, sem mudar nenhuma palavra. É maravilhoso mesmo. Tem a dor e tem a parte do sofrimento também, mas assim, a gratidão por estar viva, a gratidão É muito maior. por estar sem dor, a gratidão por vencer, por terminar o tratamento, sabe? Esses dias tinha uma paciente lá na rádio que fez a última sessão de braque e de rádio, sabe? Você vê a Ah, alegria que ela tava, ela tirou foto com a gente, agradeceu, sabe? Essa gratidão por estar vivo, sabe? É muito maior e faz muito bem, né? é, É, sim. próxima pergunta. Ó, daqui a alguns minutinhos talvez a live caia por conta do tempo do Instagram, mas ainda tem um tempinho aí e depois a gente volta para Meu Deus, já foi quase uma hora, tô chocada. uma hora, amado, você acredita? É, uma pergunta que fizeram. Não preparei meu currículo para residência de oncologia. Como correr atrás do prejuízo? O que você tem a dizer, Certo. amiga? Então, eu acho que assim, agora, como estamos em pandemia, tem muito curso online, gente. Muito, muito, muito curso online. O Einstein, inclusive, tem um curso gratuito online sobre oncologia. Então, assim, é ir atrás das palestras online que estão tendo para preparar o currículo o quanto, né, mais puder.
Só que, sei lá, fazer um TCC sobre a onco eu acho que ajudaria, né? Pelo menos fazer um TCC. Tem que ter uma pitadinha de onco. Mas assim, não é... Ai, nossa, eu nunca fiz nada de onco, eles não vão me aceitar. Não. Não é assim mesmo. Não é isso. E outra não é coisa, isso. Na entrevista você... E o currículo não é decisivo, sabe? Tipo, pelo menos no Não. nosso processo seletivo, o que mais contou foi a prova. Então, assim, a parte de currículo, gente, assim, é importante você ter, é importante tudo, mas assim, não deixem de prestar processos seletivos por conta de currículo nunca. Por conta de jamais. currículo, não. Se preparem para a prova Não. e tudo mais, mas o currículo, assim, ele ajuda bastante, mas ele não é o essencial. E na entrevista é mostrar o interesse pela área, entendeu? Exatamente. No nosso grupo tem uma que a faculdade inteira dela foi virado para materno infantil. E ela tá na oncologia. E perguntaram para ela, por que você saiu do materno infantil e foi para oncologia? E ela falou que era que era o que ela sentia que ela tinha que fazer, e é você mostrar o interesse mesmo. Sim. Se você tiver um currículo, ajuda, mas não é que só com currículo você passa, não. Uhum. Perguntaram também particularidades do programa do AC que difere de outros. Acho que a gente comentou, né, a questão de ser uma coisa no geral. Acho que isso é um ponto muito positivo de ser tanto pediátrico quanto adulto. Tem mais alguma coisa que você acha, amiga, que difere? Eu acho que pelo hospital ser só oncologia. Esse é um diferencial gritante. No meu R1, a gente recebeu bastante gente do Sírio, algumas pessoas de Presidente Prudente, para fazer o estágio optativo com a gente. E era o que eles sempre falavam, que às vezes eles não têm uma área tão grande de oncologia igual a gente tem. Uhum. Porque eles fazem curativo de cabeça e pescoço, de tudo, mas não é um ambulatório só de curativo de cabeça e pescoço, é um ambulatório só de pelvis. Então eu acho que esse é o maior diferencial do AC. Eles têm um cancer center, então só trata de oncologia, não tem mais nada por fora. E eu acho que é a liberdade que a gente tem, assim, eu tenho alguns amigos que estudam em outro hospital que também é só de oncologia. E assim, eles comentam que é muito difícil, às vezes é muito medicalocêntrico, às vezes o residente não tem tanta liberdade, às vezes os preceptores têm medo dos residentes entrarem e tomarem lugar, sabe? E no AC, assim, pelo menos eu até agora não reparei isso, sabe? Os enfermeiros são super abertos a ensinar e a deixar a gente fazer e ajudar a gente. Não tem essa questão tão medicalocêntrica, né? O enfermeiro tem muita autonomia. Tanto que, assim, gente... Principalmente em ambulatório. Isso que eu ia falar, o ambulatório de curativos é a enfermagem que domina, entendeu? Sim. É a enfermagem. O médico, ele vai lá e ele fala assim, olha, quem vai dar essa conduta do seu curativo vai ser o enfermeiro. Eu não vou opinar porque... ele só dá o diagnóstico e pronto. Exatamente. Acabou. Então, acho que esse é um dos auges. Com certeza. Uma pergunta que a Luiara fez também se existe residência em cuidados paliativos e qual a diferença entre oncologia e cuidados paliativos. Específico de cuidados paliativos não tem, pelo menos eu nunca vi. Eu sei que sempre... Tem na USP. Então, eu sei que a da USP ela é atrelada à saúde do idoso, né? Só cuidados paliativos. Não sei. Amiga. Pelo menos porque eu sei que você... Olha, porque eu sei que você presta processo seletivo para cuidados paliativos e para saúde do idoso, então eu achei que era separado. Lá o programa programa multiprofissional em saúde do idoso e cuidados paliativos. Então, assim, puramente paliativos eu não conheço. Pode ser que tenha. Eu também não. Nunca ouvi falar. A diferença é que, assim, o cuidados paliativos... Ah lá, o Lucas tá falando, ó, saúde do idoso em cuidados paliativos. Em cuidados paliativos, entendi. Amiga, vai acabar já a live. Gente, ó, vou encerrar a live, tá? Porque já tá dando tempo. Vou chamar a Yasmine de novo pra gente terminar de responder as perguntas, tá? Fiquem ligados já pra entrar na próxima live, tá bom? Isso, aí a gente comenta. Beijo. Beijo.